Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever neste canal. Então a todos que me ouvem, eu lhe convido, inscrevam-se no nosso canal para que possamos levar o conhecimento até a sua casa. A proposta de hoje é uma proposta muito interessante. A lição que tenho em mãos aqui é a lição de número 6, diante de uma proposta maravilhosa. A proposta é esta: a doutrina do culto levítico. E o texto áureo desta lição está registrado em Salmos 24:1, que está escrito assim: do Senhor Yahvé é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então este é o texto áureo. Agora, qual é o meu propósito aqui? Em algumas lições, eu mudei um pouco, mas para auxiliar aqueles que precisam de uma orientação, mudei um pouco a forma, mas em breve vou estar lecionando normalmente. Qual é a proposta e o objetivo que deve ser alcançado nessa revista? Aonde o autor, o que tinha em mente o escritor da revista, qual era a mensagem que ele queria passar ou que ele quer passar para os seus ouvintes? Então, nós temos 3 pontos ou 3 objetivos específicos a serem abordados, tá? A serem explicados na sala de aula. Então, como começar? Como iniciar uma aula? O primeiro ponto é que você deve saber quais são os objetivos desta aula, ok? Para que eu tenha êxito, em minha aula, eu preciso respeitar os tópicos, tá? Os tópicos. Por exemplo, nesta lição 6, nós temos o primeiro tópico. Então, nesse primeiro tópico, que nós temos aqui na revista, nós sabemos que, que a terra é de quem? É do Senhor. Aqui, ó. Eu achei que havia colocado lá. A terra é do Senhor. Então, dentro desse primeiro tópico, que tem por título A Terra é do Senhor, eu preciso abordar os seus subtópicos, tá? Seus subtópicos. Quais são os subtópicos desse primeiro tópico? O primeiro subtópico vai abordar que Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, qual é a mente que o professor tem que ter aí? Ele tem que equilibrar, tá, a sua aula baseada no tempo que lhe foi dado. Por quê? Porque senão ele fica muito tempo só em um subtópico, muito tempo no segundo subtópico, muito tempo no terceiro subtópico e não consegue abordar toda a revista. Então, como é que eu faço para ter sucesso, tá, nesta aula? Você precisa analisar o tempo que você vai abordar cada subtópico. Aqui nós não temos como tópico a terra é do Senhor. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer, porque tem o tópico, você vai ler o tópico, tá? E depois você tem o subtópico, que no caso aqui é o ponto 1 aqui, onde você vai ver Deus é o Criador dos céus e da terra. Então você vai equilibrar o seu tempo explicando como Deus é o Criador dos céus e da terra. Esse é um fator importantíssimo para você que está estudando. Um fator importantíssimo para você que está estudando é que você não pode ficar muito tempo aqui.
O importante é que você explique que Deus é o Criador. Como é que eu sei que Deus é o Criador? Aí o Espírito Santo vai te iluminar. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou no Gênesis criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ou estava sem forma e vazia. Então você vai abordar um pouco ali deste assunto. Daí o que acontece? Este subtópico vai abrir um leque para você trazer uma rápida explicação. Por exemplo, nós somos criacionistas. Nós cremos que Deus é a causa primária de todas as coisas. Então aqui vai te dar um leque para você poder abordar na sua sala de aula. Só que você tem que ter em mente que você não pode ficar aqui muito tempo. Você precisa respeitar o seu tempo de aula para que os seus alunos consigam ver que você está conseguindo atingir todos os objetivos da lição. Então você vai dedicar um pequeno tempo aqui, tá? Abordar um pequeno tempo no primeiro subtópico, e depois você vai abordar o segundo subtópico. Deus é o libertador de Israel. Como se deu, tá, a libertação de Israel? Então você vai pincelar, tá? Você vai trazer as bases de como Deus é o libertador de Israel. Aí você vai atingir o terceiro tópico também, tá? O terceiro subtópico, que no caso é Israel, templo de Deus. Então, você vai procurar quais são, tá, as mensagens para cada subtópico. Então você pega o primeiro tópico, faz uma análise dos 3 subtópicos e faz ali um rápido comentário. Entendeu? Um rápido comentário. Porque assim você vai ter sucesso na sua aula. Então você vai estudar. Deus é Criador. Então você vai estudar um pouco sobre a criação. Deus é libertador de Israel. Você vai estudar um pouco como se deu a libertação de Israel. No terceiro subtópico, Israel, templo de Deus. Você vai estudar como isso é possível, como isso será possível. Quais são os segredos que há aí. Ok? Então, para atingir e ter sucesso, você precisa passar pelas 3 etapas. Atingimos o primeiro objetivo, nós partimos para o segundo propósito, para o segundo objetivo. No segundo subtópico, no segundo tópico, tá? Você vai falar sobre os animais e os vegetais, ok? Aí você vai ter seus respectivos subtópicos, que no caso é o primeiro, segundo e terceiro, que fazem parte do segundo tópico. Então o que acontece? O professor, ele deve explanar, por exemplo, no Egito os animais eram deuses. Aí você vai ter uma dica na revista, tá? Que os egípcios não faziam distinção, tá, entre Criador e a criação. Então você vai fazer uma análise, tá? O que você deve fazer? Por isso que é importante, imprescindível, você ter um bom comentário bíblico, um excelente comentário bíblico, porque isso vai te auxiliar no entendimento dessas coisas. Por exemplo, por que eles adoravam, por que no Egito os animais eram deuses? Você já pesquisou sobre isso? Como eles chegaram a essa conclusão de que os animais eram deuses? Por que chegaram a essa conclusão? Então isso vai te dar um norte. O que eu recomendo? Eu recomendo a você comentário bíblico. Eu recomendo a você livros de cultura, tá? Até mesmo secular, para você poder ver. Eu tenho um livro, por exemplo, do Egito, de escola, que é excelente, que fala sobre a cultura do Egito, fala sobre os deuses do Egito. Isso é um livro secular, então isso vai te auxiliar. Lembrando que o professor deve esmerar-se, deve dedicar-se ao ensino, tá? Dedicar-se a estudar. Então você vai explanar no primeiro subtópico do segundo tópico por que no Egito os animais eram deuses. Então pesquise, vai a fundo, faça uma análise investigativa e você vai ver que a sua aula nunca mais será a mesma. No segundo subtópico, os animais e adoração a Deus, como está aqui, ó, tá? Aí o que acontece?
você vai ver o comentário aqui na revista, tá? Que, ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam-os em sacrifício ao Senhor. Então veja, qual é a diferença? A diferença é extraordinária. O que você vai estudar aqui? Além dos animais serem oferecidos em adoração a Deus, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que há aqui escondida nesse segundo subtópico? Por exemplo, algo que vai te ajudar muito, você vai precisar estudar tipos. Tipos. Eu recomendo para você que me ouve agora um livro de um escritor excelente, Abraão de Almeida, O Tabernáculo e a Igreja. E ali você vai ver as riquezas que há aqui nesse subtópico. Por exemplo, os animais eram oferecidos, tinha animais que eram oferecidos em holocausto. Por quê? Por que se colocava as mãos quando havia o bode expiatório? Qual é a mensagem que havia ali? Então, há muitas mensagens nesse subtópico. Então, a dica que eu dou para você é estude sobre tipos, estude sobre o tabernáculo. Então, eu indico para você um excelente escritor, Abraão de Almeida. Tem também um outro escritor que a CPAD lançou há muito tempo atrás, chamado Tabernáculo no Deserto. Excelente livro. Então isso vai enriquecer o seu estudo bíblico. Um outro livro sobre tipologia que eu indico para você é Sombras, Tipos e Mistérios. Você vai ver que é um livro excelente, também lançado pela CPAD. Então, quais são as mensagens que há aqui? Qual é a diferença entre os egípcios e os israelitas com relação aos animais? No terceiro subtópico do segundo tópico, você vai ver os vegetais e a adoração a Deus. Qual é a mensagem dos vegetais? Tá? Qual é a mensagem que temos nos vegetais? E onde você vai encontrar? Você vai encontrar isso aqui também nos livros que falam de tipos do tabernáculo, onde isso vai enriquecer o seu conhecimento bíblico. Então, quer ter sucesso? Quer alcançar o propósito da lição? Faça isso. Ou façam isso, senhores professores. Eu sei que há muitos homens aí preparados que estão me ouvindo, mas eu tenho certeza que tem muita gente que também está começando agora. É por isso que eu me preocupei em auxiliá-los dessa forma. Temos aí professores extraordinários no YouTube, como o professor Caramuru, Fábio Segantini, homens que auxiliam muito o povo de Deus. Então, para você que está começando, fica aí esta dica. Então, este é o segundo tópico, ok? Este é o segundo tópico. Vamos para o terceiro? Avançando para o terceiro tópico, tá? Avançando para o terceiro tópico, você vai ver aqui, tá? No terceiro tópico dizendo, o ser humano é do Senhor. Eu não escrevi aqui, tá? O ser humano é do Senhor. Então, você deve atingir, você vai ver aqui um breve comentário abaixo desse terceiro tópico, você deve atingir os 4 subtópicos desse terceiro tópico. Por exemplo, o ser humano é a imagem de Deus. Como o ser humano é a imagem de Deus? O que é a imagem de Deus? Imagem, Tselem, Tselem, imagem. O que Deus está dizendo quando ele fala que o homem é a sua imagem? Depois Paulo lá em Coríntios vai dizer que o homem é a imagem de Deus. Então o que Paulo está querendo dizer com relação à imagem? Tá? Com relação à imagem. Qual é a mensagem que eu tenho aqui? Quais são os segredos que eu tenho aqui? Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Então, alguns chamam de imago Dei, né?
né? Imago Dei, imagem e semelhança. Então o que eu quero dizer para você? Você deve buscar informações. Por quê? Para que o seu aluno sinta-se atraído por aquilo que você está ouvindo. O seu aluno precisa ter o desejo de te ouvir novamente. Você precisa aguçar, você precisa fazer com que as chamas do seu aluno cresça por te ouvir. Quando você abrir a sua boca, alguém deve dizer assim: eu vou ouvi-lo, porque ele sabe o que ele está falando. Ele tem domínio daquilo que ele está falando. Então, quando você tem conhecimento e faz tudo com os pés no chão, os teus alunos sempre vão estar prontos a te ouvir. Então você deve atingir, faça um estudo sobre isso aqui. Analise este ponto, analise esse primeiro subtópico. Analise, procure as riquezas que há aqui. Cave. Você não encontra ouro em qualquer lugar. Então comece a cavar, cave. Eu tenho certeza que você vai trazer muitas pepitas para os seus alunos. O segundo ponto que você deve alcançar, que é o segundo subtópico, é: a vida humana é sagrada. Por que o escritor fez uso dessa expressão? A vida humana é sagrada. Analise. Por que ele usou o termo sagrado? Uma coisa que é importante você fazer e observar é analisar os vocábulos. Por que o autor da revista colocou determinados vocábulos? Isto vai enriquecer a sua aula. Então, você que vai lecionar precisa estar intimamente familiarizado com os termos, intimamente familiarizado com o assunto que você vai trazer em sala de aula. Então, por que a vida humana é sagrada? Tem segredos aqui? Tem mistérios? Por que o autor considerou isso aqui? Quais são os textos que provam que a vida humana é sagrada? Okay? Terceiro subtópico: o ser humano é servo adorador. Como que o ser humano é servo e adorador, né? Faltou o E aqui. Como que o ser humano é servo e adorador? O que significa ser servo? O que significa ser adorador? Tá? Qual é a mensagem que é aqui? Qual a mensagem que há aqui? O que eu posso extrair daqui? Por exemplo, Deus descia com o seu trono no Éden, e lá Adão prestava o seu culto, tá? Mas por quê? Por que essa expressão? Lembrando que a escassez desta realidade de hoje, tá ok? Então você vai investigar. Por que o autor colocou servo e adorador? O que é um adorador? Qual é o termo grego? Qual é o termo hebraico? Quais são os termos para a palavra adorador e para a palavra servo? Isso vai dar corpo para o seu estudo. Isso vai fazer com que o seu estudo seja vultante, seja diferenciado. O quarto ponto que deve ser atingido: o sacrifício pacífico. Opa! Sacrifício pacífico? O que é isso? O que é isso? Então a revista vai te dar um norte, tá? Ela vai te dar um norte. Ela vai te dar uma pequena base. Aí cabe a você analisar o que é sacrifício pacífico. Por que sacrifício pacífico? Qual é o objetivo do sacrifício pacífico? Como eu posso trazer a mensagem do sacrifício pacífico ao povo, ou ao meu público, ou ao auditório que me ouve? Se você alcançar todos esses três tópicos e os seus respectivos subtópicos, então você deverá, além de ter uma aula, como que eu posso dizer? Além de você ter uma aula sensacional, uma aula extraordinária, você vai conseguir atingir o ponto culminante da lição, que é a conclusão. É como uma redação. Toda redação precisa ter começo, meio e fim. Então não adianta você lecionar, não colocar um começo, um meio e um fim. Assim que você atingir os três tópicos e os seus respectivos subtópicos,
Então, o que revela o sucesso da sua aula é quando você consegue chegar à conclusão. Conclusão é um fator importante. Aí o que acontece? Na conclusão, ele vai fechar tudo isso que foi ensinado na revista. A conclusão, ele vai fechar todo o pensamento, toda a base que foi dada. Ele vai concluir tudo aquilo que ele deu início. Então a conclusão ele vai colocar assim, por exemplo, nós somos o templo do Espírito Santo e como tais somos intimados a andar em novidades de vida, consagrando tudo ao Senhor, a começar por nós. Se não nos ofertarmos amorosamente a Deus e usarmos o nosso corpo para o pecado, como estaremos diante de Deus? Seremos réus diante dele. A essência da teologia de Levítico continua válida ainda hoje. O Deus que exortou Israel à santidade requer de igual modo a nossa santificação. Então, quer ter sucesso? Respeite os tópicos, subtópicos e no final faça um fechamento de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que você ensinou com uma bela conclusão. Deus te abençoe, compartilhe o nosso canal.